Nos diz assim a palavra do Senhor. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao seu discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Qual será a dor de perder um filho morto brutalmente? Nossos canais de comunicação dão notícias desse tipo com a maior regularidade que nós gostaríamos sobre esse assunto. Ainda assim, se nós juntássemos todas as matérias escritas sobre esse tipo de atrocidade, não seria suficiente, meus irmãos, para descrever a dor que está no coração de uma mãe que perde o seu filho. Maria ficou muda. A sua dor era tão insuportável que nenhuma palavra poderia expressar o que ela sentia em sua alma. Ela estava junto à cruz de Jesus, seu filho. Ela viu presencialmente com seus próprios olhos a mais cruel execução pensada pela mente humana, a crucificação. E qual será a dor de um filho que é humilhado e executado frente à sua própria mãe? Quais preocupações passariam, por exemplo, por sua mente diante da execução? Quem sabe passasse um filme sobre a nossa infância e de como era bom estar junto à nossa mãe. Jesus, na hora da sua morte, intercede por Maria. Talvez o que para muitos seja uma palavra deselegante, Cristo demonstra sua nobreza e obediência moral ilibada quando ele cuida da sua mãe, mesmo diante do horror da cruz e o abandono de todos. Essas perguntas que eu levantei para os irmãos precisam nos levar a enxergar esta cena com olhos diferentes. De um lado, nós temos Jesus pendurado na cruz. À sua frente está a sua mãe, Maria, sofrendo em sua alma a maior angústia que uma mãe poderia sentir. Em um momento doloroso como esse, a questão é: o que uma mãe precisava ouvir? E o que um filho poderia dizer à sua mãe diante dessa situação? A palavra de afeição nos conta sobre alguns ângulos, como a relação específica entre uma mãe e seu filho nos mostra a história da salvação. Primeiramente, a palavra de afeição nos conta, então, meus irmãos, a história de uma mãe. Maria era uma jovem israelita que viveu durante o apogeu do Império Romano. Assim como para muitas outras mulheres do seu tempo, a maternidade era uma bênção dada sob um forte compromisso social e religioso, que era o matrimônio. Ela era noiva de José, um pobre carpinteiro belemita, e de maneira espantosa, enquanto se aproximava o tempo para se casarem, Maria se acha grávida. Mas ela não engravidou porque teve relações com seu noivo antes do momento certo, antes do casamento. Maria se achou grávida por operação miraculosa do Espírito Santo. O relato bíblico nos mostra que, sobrenaturalmente, um anjo do Senhor revela que o nome de seu filho seria Jesus, porque salvaria seu povo dos pecados dele. Ela foi agraciada por Deus. O Evangelho segundo Lucas registra que a felicidade de Maria foi tão grande que ela clama e canta: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Lucas capítulo 1, versos 46 a 48. Maria, mãe de Jesus, tipifica todo o drama da redenção que envolve a maternidade nas Escrituras Sagradas. Ela é uma nova Eva que dá à luz o descendente santo, Cristo, que esmaga a cabeça da serpente. Ela é uma nova Sara, ela é uma nova Rebeca, ela é uma nova Ana. Porém, ela não é uma mulher estéril, ela é uma virgem. O nascimento de seu filho é milagroso, mas diferente de todas essas mulheres que eu citei, todas essas mães da história da salvação, ela é agraciada mais elevadamente. As mulheres estéreis da história da salvação geram filhos por um milagre do Senhor, de fato. Contudo, esses filhos possuem pais humanos. O filho de Maria, no entanto, não é assim. Ele possui apenas um pai, o Pai Celeste.
Maria então é envolvida pela sombra do Espírito Santo, de uma forma que nenhuma outra mãe israelita o foi. Por isso nós dizemos, Maria é Theotokos, ela é portadora de Deus, ou mãe de Deus. O Concílio de Éfeso usou esse termo para dizer que o ente santo que nasceu de Maria é totalmente Deus. Jesus é Deus. Maria não portou em seu ventre a pessoa humana de Cristo e logo após seu nascimento ele foi dotado de uma pessoa divina. Maria carregou em seu ventre uma única pessoa de duas naturezas, divina e humana. Jesus, seu filho, é totalmente homem e é totalmente Deus. Por isso Maria é Theotokos, portadora de Deus. Maria vê todo o desenvolvimento de seu filho, desde criança até a sua fase adulta. Ela está junto a Cristo quando ele realiza seu primeiro milagre. E ela se sujeita a Jesus porque, embora tenha portado esse homem em seu ventre, ele é Deus e ela deve obediência a ele. O fardo de Maria é ver seu filho sair de sua própria casa, porque ele não é unicamente seu para obrigá-lo. Como terá sido então o dia em que esse filho saiu da casa da sua mãe, de uma vez por todas, para nunca mais voltar? Como terá sido a expectativa do coração de Maria para poder reencontrá-lo, para ver Jesus novamente? A história dessa mãe é a história comum de cada mãe que precisa ver seu filho sair de casa e se consola na esperança do encontro e espera seu filho de volta. A palavra de afeição também nos conta a história de um filho. Jesus de Nazaré, filho de Maria, viveu os seus dias durante o governo do imperador romano Tibério César. Como filho de uma família de carpinteiro, ele deve ter aprendido seu ofício com José. Nós temos pouquíssimas informações sobre os seus 30 primeiros anos. Os evangelistas não se concentraram nesse período da sua vida, de fato. O que nós sabemos dos evangelhos é que Jesus nasce de maneira sobrenatural de uma virgem. Sábios levam presentes e o adoram. E já nos primeiros anos de sua infância, sua presença no mundo palestiniano era visto como uma ameaça pela casa de Herodes. E assim será durante todo o seu ministério público, em que Jesus enfrenta a oposição de governadores e mestres dos seus dias. Jesus, portanto, é o descendente da mulher prometido desde o Éden. Ele é o filho da promessa no qual Abraão depositou sua fé. Ele é o filho de Davi que restaura o reino. Agora, diferente de todos os outros filhos da promessa, Jesus não é uma probabilidade como Abel. Ele não é uma sombra como Isaac. E não é um tipo como Davi. Jesus é o descendente santo que se encarnou para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus é o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele tem todo o poder em suas mãos porque ele é Deus. Contudo, ele vive plenamente a experiência da vida humana porque ele também é totalmente homem. Ele foi ungido com o Espírito Santo para capacitá-lo ao ministério como mediador dos homens, mas como Filho de Deus, ele ordena que os ventos tempestuosos do mar da Galileia se acalmem. Como filho de Maria, ele participa de um casamento como convidado, mas como Filho de Deus, ele transforma aquelas águas em vinho. Por isso, nós vemos em 3 anos de sua vida, o filho do carpinteiro ser revelado como sacerdote, profeta e rei. Cristo é o Senhor. Esta é a profissão de fé do Novo Testamento. 3 anos foram suficientes para que este filho assuma suas responsabilidades e precise deixar a casa da sua mãe para realizar a obra para a qual ele se encarnou. Ao tempo de seu ministério, esse filho não é mais apenas, então, o filho de Maria. Sua família, ele mesmo diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E como todo filho que cresce, Jesus sai da casa da sua mãe. No entanto, esse filho segue por um caminho em que todo filho de Adão fracassou. Mas Jesus é o filho perfeito de Adão. Ele é o Filho de Deus. Sendo totalmente Deus, ele sabia do fardo que estava sobre as suas costas e cada detalhe da jornada da cruz. Mas como filho de Maria, a pergunta para nós é:
quando ele se encontrará com a sua mãe? E como será essa despedida? Nós temos então nos evangelhos a narração de duas histórias que se encontram. A história de uma mãe e a história de um filho. Agora, nós estamos diante da cruz, juntamente com Maria e junto com o discípulo amado, João. Portanto, a pergunta é: o que essa mãe precisa ouvir? E o que esse filho precisa dizer? Por isso, a palavra de afeto nos conta, em último lugar, sobre o encontro final de sua mãe com seu filho. A cena que João cria diante dos nossos olhos talvez seja um dos momentos mais carregados de emoção em toda a Escritura Sagrada. Essa cena particularmente retrata um filho e uma mãe que provavelmente há muito não se vê no encontro final. A cena da cruz, então, meus irmãos, é o desfecho da história de uma mãe e o desfecho da história de um filho. Maria, mãe de Jesus. É Jesus, filho de Maria. O relato da vida de Maria começou com a história de uma virgem agraciada. Mas, juntamente com a boa notícia do Salvador, Maria estava fadada a uma duríssima profecia. Em Lucas capítulo 2, no cântico de Simeão, conhecido pela igreja como Nunc Dimittis, o profeta descreve um destino agridoce para essa mãe. Nos versos 34 e 35 do capítulo 2 de Lucas, Simeão diz a Maria, abre aspas, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Agora só, quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Fecha aspas. Agora na cruz, de fato, uma espada atravessou a alma desta mãe. Maria está despedaçada com horror diante dos seus olhos, porque era o seu filho primogênito sendo zombado e massacrado e morto por soldados violentos. No entanto, esse filho, o seu filho, é também o seu Salvador. Porque única e exclusivamente pela fé em Jesus, o Filho de Deus, todo crente é salvo. Maria é agraciada porque ela também é pecadora. Embora ela fosse uma serva piedosa do Senhor, bem-aventurada diante dos homens, diante do horror da cruz, ela é impotente. A cruz reservou, então, um encontro final angustiante para essa mãe. Ela não pode dizer nada, porque as palavras fugiram da sua boca e só há lamento no seu coração. E o que uma mãe que está perdendo o seu filho mais deseja, eu imagino, é ouvir as últimas palavras do seu filho. O que esse filho pode dizer? É a despedida final da sua mãe. Não é um até logo, embora nós saibamos que ele será ressuscitado e vive para todo sempre. Mas a morte de Cristo na cruz demarcava uma separação definitiva de sua mãe. As palavras de Jesus, sem o contexto adequado, então, meus irmãos, parecem ser mal educadas. Ele diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Porém, o horror da cruz não tirou o carinho que esse filho tem por sua mãe. Mesmo diante da humilhação e sofrimento, tudo que Jesus está fazendo é se angustiar pela sua mãe. Imagine só, o que a vida reservava para uma mulher da Palestina antiga, que havia perdido seu marido e agora também perde o seu filho primogênito. Certamente o destino dela era a privação e esquecimento. Nós sabemos, as viúvas no Antigo Oriente eram o grupo mais desassistido da sociedade. Maria estava ficando vulnerável sem seu filho, ela estava ficando desprotegida. Porém, a palavra de afeição de Cristo demonstra a sua humanidade. Jesus amou a sua mãe até o fim. Ele não poderia morrer, ressuscitar e deixá-la abandonada. Por isso, ele ordena a João, o discípulo amado, que embora não fosse filho de Maria, para cuidar dela como se cuida de uma mãe. A palavra de afeição é a demonstração do amor de Jesus, que em sua humanidade cuidou da sua mãe e a honrou no fim. Agora a pergunta é, e para nós, quais implicações essa história nos traz? Primeiro, Maria é uma mulher comum.
Diante da crucificação romana, Maria não podia fazer nada, assim como não fez. Ela não tem nenhum poder sobrenatural, nem divino, e nem mesmo teve forças para interceder por seu filho Jesus. Porque na hora da morte, quem intercede, na verdade, foi o próprio Cristo. É Jesus quem intercede por Maria. Em Maria, nós vemos a beleza da redenção confiada ao ventre de uma mulher. Ainda assim, não há mérito algum nela para ser intercessora dos homens. Ela é uma mulher comum, que precisou olhar para o Cristo prometido pelos profetas, para ter fé e ser salva. Segundo, Jesus, o filho de Maria, o filho de Deus, é o Salvador. Por isso os holofotes não estão apontados para Maria na cruz. Quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, só há esperança em um único nome revelado: Jesus Cristo. Ele é o filho de Adão que nos salva da condenação que os nossos primeiros pais nos deixaram. O Filho de Deus assumiu natureza humana para que pudesse salvar uma nova humanidade. E mesmo na hora da sua morte, ele salvou sua mãe da vergonha e do abandono, porque Jesus é o Salvador. E por último, Jesus Cristo é o único mediador que nós possuímos. Ao se tornar filho de homem, Cristo acumulou méritos o suficiente para exaltá-lo sobre todo nome. Por isso Cristo está glorificado, exaltado sobre toda criatura, de forma que não há ninguém que possamos recorrer para sermos mediados. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Por isso, ele é o Santo de Israel e o mediador em nossas orações. Mesmo quando nós estamos desassistidos e entregues ao desespero, como foi com Maria, o Filho de Deus é aquele que nos salva de nossas tempestades. Eu encerro dizendo: creia em Jesus, Filho de Deus, nascido de Maria, plenamente homem, plenamente Deus, e haverá salvação para você. Ore somente a Ele.